Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Relacionamento com Jesus. Irmãos, em nosso tempo atual, muitas das vezes o povo, todo instante, quer sempre apaziguar, sempre estar bem com o outro, com o próximo. É claro que nós e também a igreja em si nos orienta sempre a amar o próximo. É um dos mandamentos. Mas a gente muitas das vezes, meus irmãos, tem priorizado isso em primeiro lugar. Isso é um grande problema. Isso tem falado muito. Existem muitas palestras falando sobre isso. Que devemos tratar o outro bem, que devemos ser gentil, educado. E aqui a minha pregação não é que eu sou contra isso. Não, de maneira alguma. Você deve ser educado, manso, humilde, sereno. Tem que amar, perdoar. Sim. Nós somos a favor de tudo isso. Aqui, o Carisma Padre Pio, a associação e o missionário não é contra isso. Nós assinamos embaixo. Bem, a gente precisa deixar isso bem claro. A pregação. Porque muitas vezes isso pode ser distorcido, ecoar de forma errônea em nosso meio. Você pode entender isso errado. Então, sempre entenda a minha pregação do início ao final. Porque você não pode pegar o final da pregação e dizer o Enio está dizendo contra isso. E você não pode pegar o início e dizer que o Enio é contra aquilo. Então, tem que assistir do início ao final. Então, entenda uma coisa. Isso tem falado muito. Amar o próximo. Meu irmão, minha irmã, e isso tem sido um grande erro. Enio, por que isso tem sido um grande erro? Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas têm colocado isso como um princípio de início. Isso é o grande erro. Nós temos que entender que Deus que nos gerou, Deus que nos fez, nós temos que voltar para Deus. E isso tem que ser o nosso princípio de fé. E isso tem que ser o nosso primeiro amor. Se você olhar o Santo Padre Pio e todos os santos da igreja, primeiramente eles amaram a Deus. E você não vê nenhum dos santos sendo mal educado com, de fato, o seu superior, com o Papa, com os bispos, com os irmãos sacerdotes, com os enfermos, com os doentes. Você não vê um Padre Pio indiferente com os outros demais. Todos que eu procurava, sempre Padre Pio era meigo, doce e educado. É claro que na hora certa ele sabia agir. Era um pai. Padre Pio era um pai. Sempre foi um pai. Entenda uma coisa que você não vai encontrar na história da igreja um santo tratando uma pessoa mal. Você não vai encontrar. Entende? Mas tem gente na igreja que trata o outro mal. É porque ele não se relaciona com Jesus. Entende? Você tem que entender esse princípio. Você tem que entender. Nós temos que entender. Porque muitas das vezes você vai acabar idolatrando o próximo, sendo que você tem que adorar Deus. E quando você chegar a amar Deus de forma perfeita, você vai amar o próximo. Porque Deus nos leva a isso. Deus nos leva a isso. É isso que Deus faz. Porque o próprio Deus tratou bem o ser humano. O próprio Deus veio morrer na cruz pelo ser humano, para o ser humano. Deus é amor. Então você tem que entender, nós temos que entender que nós precisamos ter um relacionamento primeiramente com Deus. A gente muitas vezes busca a paz de igual com o outro, pra gente ter umas conquistas, pra gente adquirir algo, pra gente ter umas certas facilidades em algo. Talvez na igreja, talvez no trabalho, talvez na faculdade, talvez tenhamos facilidade em uma coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa, não adianta de nada você ter essas facilidades se você não tiver um relacionamento com Deus. Porque senão, meu irmão, a porta do céu vai estar fechada pra você. Entende? Então, entenda uma coisa. Você tem que ter um bom relacionamento com Deus.
Não adianta você ter um bom relacionamento com a sua família, sendo que você não tem um bom relacionamento primeiramente com Deus. É claro que você tem que ter um bom relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Tem que ter, mas primeiramente é sempre com Deus, meu irmão. Nós não devemos tirar Deus jamais do primeiro lugar. Jamais. Entende? E eu vou repetir novamente, eu vou repetir até o final. Todo santo, Padre Pio amou a sua família, amou os seus pais, tanto que os seus próprios pais morreram próximo do Padre Pio. Padre Pio não rejeitou, Padre Pio foi obediente aos pais. Sim, ele foi submisso aos pais. Ele amou os pais. Mas Padre Pio, em primeiro lugar, foi obediente ao superior da igreja. E primeiramente, obediente a Deus. Entende? O próprio Jesus disse para a sua mãe, para o seu pai: vós não sabeis que eu devei cuidar das coisas do meu pai? E o próprio Deus diz honrar pai e mãe. Aqui ele não desonrou seus pais, jamais. Mas ele disse que deveria cuidar primeiramente das coisas de Deus. Mas quando os pais chegaram até Jesus, chamaram para o acompanhar, seguir os pais, Jesus foi. Aqui entendemos um relacionamento que a gente não devemos usá-lo para dizer Deus, o próprio Deus foi obediente aos pais. Não, foi primeiramente obediente a Deus, mas ele também foi obediente a São José e Nossa Senhora Maria. Ele foi. Entende? Jesus só foi obedecer aos pais porque primeiramente ele obedeceu a Deus. Quando o próprio Deus, a Santíssima Trindade, o enviou para morrer na cruz. Na cruz, meu irmão. Na cruz, minha irmã. E assim, ele amou o próximo. Ele olhou para a prostituta e amou. Ele olhou para todos. Ele olhou para Pedro, para João. Ele olhou para Mateus. Ele olhou para Zaqueu. Ele olhou para Bartimeu e amou. Entenda? Veja o que aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos anunciavam a boa nova, o amor, a misericórdia. Eles morreram por Jesus, pela fé, para aqueles que acreditavam. Mas veja que eles amavam o próximo. Eles levavam a reconciliação, o amor, a misericórdia. Eles não foram diferentes com o outro. Não, não foi. Eles priorizou a Deus, o seu chamado, a sua vocação, a sua missão. Eles anunciou a Jesus. Você não vai ver Paulo, apóstolo, tratando mal uma só pessoa. Você não vai ver. Você não vai ver Pedro, João, não. Mas o que aconteceu com esses homens? Por que eles tratou esses homens bem? A todos. Porque eles amou a Deus em primeiro lugar. Eles priorizou a Deus. E o que tem faltado em nós é isso, irmãos. Abra os nossos olhos. Abra o nosso ouvido. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Para com isso. Existe uma coisa dita aí afora, que eu jamais irei citar o nome, eu não posso dizer e não quero jamais, que é achar que cuidar do próximo já garante o céu. Jamais. Mas o próprio Deus disse que deve cuidar do próximo, da viúva, dos órfãos. Mas em primeiro lugar sempre é Deus. Olha Santa Dulce dos Pobres, olha Santa Teresa de Ávila, olha o Padre Pio, a construção do hospital. Então você não vai ver pessoas rejeitando o outro, o próximo, não. Mas você vai ver o próprio Padre Pio de forma contínua, em oração, em adoração. Você vê. E é isso que temos que nos alimentar, a nossa fé, alimentar o nosso coração. É disso, meu irmão. Porque quando eu amo a Deus, eu irei ser transfigurado, ser um Deus, semelhante a Deus.
Claro que você não vai ser Deus jamais, mas semelhante. As atitudes, os atos, as obras. Na verdade, você terá obras maiores. Entende? Meu irmão, se você for santo aqui na terra, eu te dou certeza absoluta que você jamais irá guardar mágoa, ódio, rancor no seu coração. Jamais. Wayne, por quê? Veja Padre Pio. Padre Pio amou até um momento de perseguição quando ele passou. Você vê Padre Pio falando mal dos seus algozes? Você vê em algum livro, em algum programa Padre Pio seus ensinamentos, você vê? Não, você não vê. Entende? A perseguição que Padre Pio passou, você não vê Padre Pio falando mal de ninguém. Por quê? Porque Padre Pio tinha um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele fazia amar o outro, não odiar, não excluir, não rejeitar. Entende? Então entenda uma coisa aqui. Aí fora tem falado que deve amar o próximo, cuidar do próximo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Primeiramente Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Você jamais deve substituir isso, jamais. Você tem que priorizar isso. Isso não é para mim, é para todos. Todos nós. Nós temos que essa prioridade, um relacionamento primeiramente com Deus. Meus irmãos, a gente muitas vezes busca apaziguar as situações, as realidades, as situações. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vou usar o mesmo termo, me permita. Você tem buscado apaziguar com Deus? O seu relacionamento com Deus? Entende? Quando você está em pecado, você busca logo se reconciliar com Deus. Quando você blasfema, você logo pede perdão, se humilha, se prostra, reconhece que você é um pecador, porque é isso que você é. Não é você, mas todos nós somos. Você reconhece? Entende? Você prioriza rezar o texto, pelo menos o texto todos os dias. Entende? É isso que eu quero que você reflita e pense nesse relacionamento. Porque se você de fato se unir perfeitamente a Deus, eu tenho certeza, quando você estiver passando qualquer situação no seu coração, na sua vida, você não vai ser áspero, você não vai ser ignorante, você não vai ser prepotente, vaidoso, presunçoso, mentiroso, enganador. Jamais você vai ser essa pessoa. Você jamais irá enganar, trapacear. Jamais. Você jamais será um zombador. Você jamais irá diminuir o outro. Jamais você irá caluniar. Jamais. Você será um zombador. Você não será. Wayne, como se dá essa convicção, essa certeza? Veja, os santos. É o Santos que nos garante isso. Não é eu não garanto nada, porque eu não sou santo. Mas o Santos nos garante. E essa é uma certeza absoluta para nós, porque nós acreditamos nos santos que brilha no céu. Eles são exemplos, eles são testemunho vivo. O Padre Pio morreu em 68. Em 68, ele é recente. Meus irmãos, é muito recente. Veja, isso é algo que a gente precisa colocar em mente, refletir isso. Por quê? Meus irmãos, a gente muitas vezes preocupa com as palavras que a gente vai dizer com o próximo, para não ferir, machucar, senão o outro se afasta da igreja, porque ele não fala mais comigo. Eu vou pensar nas minhas palavras, tomar cuidado se eu não falo palavras para ferir, que machuca, que diminui, que ridiculariza. Muitas das vezes nós nos preocupamos com isso. E isso não está errado, está certo. Nós temos que preocupar mesmo. Você preocupa em não alterar o timbre de voz, você não ser falso, hipócrita. Você se preocupa com isso, e você tem que preocupar com isso mesmo. Mas eu te pergunto, você tem se preocupado com rezar todo dia? Você tem preocupado com isso? Porque se você, meu irmão, rezar, Deus irá curar o seu coração de toda mágoa, de todo ódio.
Deus te curará. Deus curou o coração de Padre Pio, você acha que não? Curou. Você acha que Deus não curou o coração de Nossa Senhora, São José? Claro. Você acha que Deus não curou o coração de Santa Teresa de Ávila, Santa Dulce? Com certeza. Você acha que elas não foram feridas, machucadas? O coração dela falando de lacerados? Claro que foi. Mas o coração dela foi cheio, pleno do amor de Deus. E por isso que todos eles amam o próximo. Isso que é lindo na igreja, meu irmão. Meus irmãos, eu vou ter que repetir essa frase, me permita. Enquanto mais você amar a Deus, você vai amar o próximo. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza absoluta. Você tem que ter isso. E você precisa viver isso. Entende? Hoje, isso tem que ser uma verdade para nós. Ama a Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Busca. Sabe, meus irmãos, o que tem sido muitas vezes da igreja? Eu já rezo o rosário tem 10 anos, então não preciso mais rezar, tá garantido o céu. Muitas vezes a gente acha porque a gente se relacionou bem com Deus 10 anos, pronto, tá garantido o céu. E não é assim. A gente acha que muitas vezes Deus é como a gente trata em uma empresa. Não, eu trabalhei 10 anos, 20 anos, agora eu vou sair, agora eu tenho o direito disso. Eu tenho o direito daquilo. Muitas vezes nós estamos tratando Deus assim. É essa forma que você trata, isso é o seu relacionamento com Deus. Desculpa a palavra, o tema é um relacionamento baixo que você tem tido com Deus. Ridículo, horroroso. Deus te trata bem, também trata bem. Então quer dizer que Deus é obrigado a te tratar bem porque você trata Ele? Você que precisa de Deus, Deus não precisa de você. Jamais Deus irá precisar de você. Agora Deus quis nos usar. E Deus, você vê no Gênesis, desde o princípio, Deus quis falar com o ser humano, Deus quis se relacionar com o ser humano. Deus quis, desde Adão e Eva. Sempre Deus quer. Deus nunca, jamais irá ficar surdo, ou seu braço ficou curto. Jamais. Jamais Deus irá distanciar de mim, de você. Deus sempre irá querer relacionar com cada um de nós. E é isso que a gente precisa hoje. Dá essa resposta para Deus. Que queremos relacionar com Deus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como tem sido esse teu relacionamento? É quando sobra tempo? É quando você lembra? É quando te convida? É quando você não tem nenhum compromisso? É quando você não tem nada para fazer? É quando você está desocupado? É quando você está tediado? Eu te pergunto. Eu me pergunto para mim também. Como é que tem sido o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus? Entende? Porque eu tenho que dizer isso, uma coisa. Eu tenho que te dizer uma coisa, isso. Se você vai de mal a pior do seu relacionamento com Deus, que está garantido por você, meu irmão, não é o céu, não. Jamais é o céu. Então você se desliga da presença de Deus, porque você não quer ter um relacionamento com Deus. A gente tem, desde o acordar ao dormir, a gente tem que se relacionar com Deus. Que a gente precisa falar com Deus. Você precisa falar. Bom dia, Jesus. Bom dia, eterno amado da minha alma. Você precisa acordar já, dar bom dia para Jesus, falar com Jesus. Você precisa, ao sair, ao dormir, ao descansar, tudo. Isso é para mim, para você, para cada um de nós. E eu e você precisamos ter essa reflexão agora, nesse instante. Quais tem sido a sua prioridade? É amar Deus em primeiro lugar ou amar o próximo em primeiro lugar? Que nós possamos ter essa reflexão. Entende? Vamos priorizar ser de Deus. E pode ter toda a certeza, meu irmão. Quando você fizer isso, você será diferente na sua casa. Você será diferente no seu trabalho, no convívio com o outro próximo. Entende? E presta atenção uma coisa aqui. É relacionar com Deus e deixar Ele te mudar. É deixar Ele te arrancar o velho que está dentro de você e te fazer um homem, uma mulher nova. Você precisa deixar. Esse relacionamento é permitir Deus fazer você um novo.
É você permitir. Você precisa permitir hoje e agora. Amém? Nós vamos ler um relato agora que nós deixamos nosso próprio site. Presta no celular que vamos ler a partir de agora, por favor. A intimidade do Padre Pio com Jesus lhe fez um Cristo entre todos. O evangelista Mateus conta que, quando Jesus acabou de falar, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. Mas a multidão era composta em grande parte de pessoas de cultura modesta, que todavia assimilavam bem esse ensinamento e poderiam ter repetido com o profeta Jeremias: bastava descobrir tuas palavras e eu já as devorava. Tuas palavras para mim são prazer e alegria do coração. O Padre Pio também segue de perto, como as multidões evangélicas, seu divino mestre, e pede à Mãe Celeste a graça de fazê-lo estar sempre próximo daquela amabilidade infinita. Seus olhos e seus ouvidos estão sempre atentos a ele, e dele assimilam não apenas os ensinamentos, mas também os métodos e os comportamentos. Se Jesus, que entretanto dá sem medida e fala as palavras de Deus, pode dizer às pessoas, certo da limpidez de sua palavra, eu falo do que vi junto do Pai. O Padre Pio, que tem o coração ligado a seu modelo divino, poderia dizer, uma vez que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu falo das coisas que vi junto de Jesus, e ensina com a simplicidade de alguém que fala com um menino, justamente em homenagem àquela atenta imitação de Jesus, que se fez menino e nos deu o exemplo daquela simplicidade que depois ensinaria também com as palavras. A ciência divina flui da palavra e da pena do Padre Pio, de forma elementar e agradável. Bem-vinda aos doutos e não doutos. Todo o seu ensinamento, verbal ou epistolar, move-se sempre sobre o traçado das indicações bíblicas, especialmente de tornar imediatamente acessível a qualquer um o sentido profundo da palavra de Deus. Justamente por esse motivo, todos podem tirar das palavras do Padre, ainda que digam respeito simplesmente a relações humanas, um precioso benefício. Eis alguns exemplos colhidos ao acaso aqui e ali de suas cartas. Você não se vangloriará jamais por qualquer bem que possa divisar em si mesmo, porque tudo lhe vem de Deus, e a Ele você dará honra e a glória. Se lhe acontecer errar, humilhe-se, peça perdão, levante e prossiga. A todos você perdoará com caridade cristã, tendo sempre presente o exemplo do Redentor, que perdoou até mesmo seus crucificadores diante de seu Pai. Saiba bem o que significa o convento, para que você não se possa enganar. Ele é a academia da correção exata, na qual cada pessoa deve aprender a deixar-se moldar, aplainar e lixar, para que, estando bem lisa e plana, possa ser unida e ligada à vontade de Deus. Para conquistar a perfeição, você deve tolerar as suas imperfeições. Tolerar com paciência. Digo o que é diferente de amar ou acalentar. Com esse sofrimento nutre-se a humildade. Os escritos do Padre deveriam ser lidos e tornar-se objeto de reflexão. Assim se tornariam ensinamentos úteis, bem espiritual e, quem sabe, a luz para dissipar uma dúvida ou orientações para resolver um problema pessoal.
Livro Padre Pio, o São Francisco do nosso tempo. Autor Luigi Peroni. Página 75.